Cara, deixa eu te contar uma coisa. Você pode ser programador, você pode ser apaixonado com programação, mas programação não é a sua vida. Ou melhor, sua vida não é programação. Eu quero te contar por quê e conversar sobre isso com você hoje, tá? Por muito tempo, eu programo hoje há 3 anos. Por muito tempo eu só programei, não fiz mais nada e deixei de lado um pouco as outras partes da minha vida, né? E isso é muito comum. E eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que fazem isso também, de largar um pouco as outras áreas para poder só focar em programar, e por isso a gente vê muito daqueles programadores coruja. É o termo que eu ouvi um tempo atrás, o Owl Programmer, em inglês, programador coruja, né? Que são aqueles programadores que dormem tarde, que ficam acordados até de noite para conseguir estudar e programar, e ficam naquele ciclo vicioso de estar sempre tomando cafés, fazendo coisas não saudáveis para a saúde deles. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque eu cuido muito de mim, na medida do possível, né? Principalmente da minha saúde física e mental. Inclusive, até voltei para o Brasil com um desses motivos. Só que é muito preocupante a gente ver esse cenário em que as pessoas pararam de se cuidar, ou, ou param, ou ficam programando até tarde da noite para construir uma carreira de sucesso em detrimento da saúde deles. Então, o que eu tenho pra falar é que a programação não é a sua vida. Você pode ser apaixonado, pode ser o que você faz pra ganhar dinheiro, mas chega um ponto que você precisa priorizar a sua saúde mental e física, porque você vai acabar tendo burnout, ou você vai acabar se esgotando. Você vai acabar chegando numa situação que não é saudável. E como você pode fazer isso? Eu quero te dar algumas estratégias pra fazer isso. E a primeira delas envolve seu sono, tá? Você vai precisar dormir. E para um adulto saudável, o ideal é você dormir de 6h30 às 6 horas e meia a 8 horas por noite. Isso vai fazer uma diferença substancial. Porque o que acontece muito é que nós somos programadores, a gente chama café. Eu, pelo menos, tomo 2 xícaras de café por dia, pelo menos. Mas eu tenho alguns limites que eu adequo à minha vida. O primeiro deles é, eu não tomo nenhum café 8 horas antes de dormir. Esse é o tempo de minha vida da cafeína. É o tempo que ela vai ficar no seu corpo até ela conseguir ser eliminada da sua corrente sanguínea. Então, até 8 horas, o seu cérebro vai estar com a cafeína ali dentro. E o problema da cafeína é que ela retira uma substância que ela inibe uma substância que é responsável pelo seu cansaço. Então, você vai acabar não tendo cansaço e, consequentemente, não tendo vontade de dormir. E você não dormindo, tem um estudo muito bacana que mostrou que pessoas que dormiram 6 horas, em comparação com pessoas que dormiram 7 horas, sentiram fisicamente semelhantes, ou seja, elas apresentaram resultado. Quando elas perguntaram para essas pessoas: "Ah, como você tá se sentindo? Você tá bem? Como é que tá?", elas falaram que se sentiam iguais, ou até melhores ou piores um pouco, né, na média igual, às pessoas que dormiram 7 horas. Só que quando foram aplicar testes lógicos a essas pessoas, ou seja, coisas que envolviam atividade cerebral e cognitiva, as pessoas que dormiram 6 horas apresentaram resultados inferiores às pessoas que dormiram 7 horas. Ou seja, você dormir, por mais que muita gente fale que seja perda de tempo, não é. Vai fazer com que você seja mais produtivo, o que vai fazer com que você pare de tomar tanta cafeína quanto você provavelmente está tomando, se você está nessa situação, porque o ciclo que acontece é, você começa a tomar cafeína, você não consegue dormir, você dorme mal, toma cafeína de novo para conseguir se manter. Então, você acaba criando uma rotina não saudável e viciosa de uma substância que, querendo ou não, é uma substância exógena e idealmente a gente não consumiria, né? Mas querendo ou não, a cafeína ela aumenta seu estado de foco, de alerta, então se você consumir ela de maneira consciente, você consegue tirar bom proveito disso, tá? A outra coisa que é muito importante é você fazer exercício físico. E não precisa, você não precisa ficar super musculoso ou gigante, ou ser aquele cara, tipo assim, muito maromba. Se você se cuidar, começar a praticar atividades físicas, você vai conseguir ter uma longevidade muito maior. Você vai conseguir ter mais alerta, porque a atividade física ela libera vários hormônios que te deixam mais felizes e conseguem te deixar mais alerta a longo prazo. E a atividade física é uma das únicas coisas comprovadamente tem te favorecem a saúde mental a longo prazo, a saúde do seu cérebro a longo prazo. Ou seja, se você não praticar atividade física, o seu cérebro vai se deteriorando mais ao longo do tempo do que se você praticasse. Então, se você quer ser uma pessoa idosa, saudável e que consiga sair com seus netos, ou que consiga ainda resolver uma palavra cruzada, pratique atividade física. É muito importante. E outra coisa, querendo ou não, a gente praticando atividade física, a gente vê sim melhora física, tá? A gente vê o nosso corpo ficando mais bacana, mais bonito. Então, isso vai ajudar também a sua autoestima.
você tendo uma autoestima boa, você cria um ambiente mais favorável para você experimentar coisas novas, para você se desafiar mais, para você se sentir mais capaz de realizar desafios que antes você não se sentiria. Então, a atividade física é uma ótima forma de você conseguir se recompensar em médio e longo prazo, tá? E é claro que você não vai ser recompensado em uma semana, 2 semanas, mas a longo prazo pode ser uma coisa extremamente satisfatória e muito bacana, tá? Outra coisa que é muito importante é que muita gente se desprende da leitura. Então as pessoas param de ler. Eu acho que a câmera tremeu um pouco, mas acontece. Muita gente para de ler. Só que a leitura é uma das coisas mais importantes que você pode fazer, porque ela estimula a sua criatividade, ela cria repertório cultural, ela vai aumentar a sua neuroplasticidade, que é a capacidade que o seu cérebro tem de aprender novas informações, e, e você vai conseguir mais conhecimento, né? Você vai conseguir conversar com pessoas que já morreram. Pessoas que têm muito conhecimento, muito mais do que a gente, provavelmente. Pessoas como Sócrates, como Dale Carnegie, que é uma das maiores pessoas de comunicação da história, pessoas como Napoleon Hill, que desenvolveu incríveis livros. Então você vai conseguir ter um repertório cultural muito grande que vai com certeza te ajudar, não nas hard skills, provavelmente. A gente lê documentações, a gente lê livros técnicos, mas a gente esquece um pouco dos livros comportamentais. E eles são muito importantes também. Não só eles, livros de ficção. Eu sou apaixonado em livros de ficção, sou apaixonado em Harry Potter. Eu gosto muito de Star Wars, por exemplo, eu li vários livros. Então a gente conseguir ler coisas que estimulem nossa criatividade vai fazer com que a gente tenha mais ideias ao longo do processo de desenvolvimento de uma aplicação, vai fazer com que a gente consiga ser mais produtivo e, de novo, vai fazer com que a gente consiga aprender coisas novas, porque ler aumenta a neuroplasticidade do cérebro, a capacidade dele de aprender e fazer com que informações sejam intrínsecas a ele, tá? Então, são essas três principais dicas que eu tenho para te dar sobre como você pode ser um programador mais longevo, longínquo, e ter uma longevidade maior. Eu aplico essas dicas diariamente, eu vou pra academia todos os dias, eu leio pelo menos 30 minutos por dia, inclusive no quadro ali atrás tem uma tickbox de 30 minutos de leitura, e, e eu durmo bem, tá? Hoje é um dia atípico, por exemplo, agora são 11 horas, mas eu vou fazer questão de dormir às 7 horas e acordar amanhã por volta das 8 horas da manhã. 7 horas da manhã, 8 horas. Então, tente aplicar esses hábitos e me fale daqui a um mês se você não sentiu diferença. Eu te garanto que você vai sentir muita diferença, você vai se sentir muito mais disposto a fazer atividades, vai conseguir parar de depender de substâncias exógenas, como cafeína, Ritalina. Claro que não se você for uma pessoa neurodivergente, que tem o TDAH, por exemplo, mas se você usar esses tipos de substâncias, primeira coisa, pare de usar, mas se você usa, você pode parar de depender delas, consertando a sua rotina e a sua vida, tá? Então lembre, programação não é a sua vida, você tem que adotar hábitos que são saudáveis, que vão fazer com que você consiga ser uma pessoa mais sociável, mais agradável, seja mais feliz consigo mesma. Então, sim, aproveitem essas dicas. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá? Contem comigo. 2023 é o seu ano, com certeza. Espero que você consiga essa vaga e tamo junto.